Meus cumprimentos ao deputado Adilson Spínola, que preside a sessão nesse momento, aos demais deputados presentes aqui no plenário, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e aos funcionários desta casa. Na fase das comunicações, quando estive aqui e falei sobre os permanentes ataques, a padres, bispos, cardeais, nesse momento de radicalização existente no Brasil. Há muito tempo que no Brasil vem crescendo a influência de determinadas igrejas na política, a ponto de que nós temos no Congresso Nacional uma bancada religiosa. Assim, que igrejas possam instruir aos seus membros, eu nem vejo problema nisso, desde que não seja uma questão partidária. No Brasil, isso tem sido crescente. A cada eleição, há um número grande de pastores, bispos, etc., que se lançam candidatos a vários cargos. E, claro, não haveria problema nenhum, porque qualquer um, nós estamos numa democracia, qualquer um pode se candidatar. O problema é quando eu quero levar os meus dogmas religiosos para a minha função, que deve ser secular, que deve ser laica, para o Congresso Nacional ou para uma Assembleia Legislativa, ou seja lá para onde for. Semana passada alguém me perguntou se eu via risco do Brasil se transformar num país religioso, numa espécie de teocracia. Olha só, todos aqueles países que a gente vê que houve uma radicalização da questão religiosa, começa de uma forma muito incipiente e vai crescendo sem as pessoas perceberem isso. Eu vou tomar, por exemplo, o Irã. Não sei se as pessoas estão acompanhando, o Irã está passando quase que por uma revolução, Ali, tudo começou quando uma jovem foi presa, porque lá no Irã existe a polícia de costumes, que fica vigiando se as pessoas estão se comportando de acordo com aquilo que prega as instruções lá do islamismo. E essa moça, então, estaria usando o véu de forma inadequada. Não é que ela não estava usando, ela estava usando de forma inadequada. E ela foi presa e morreu na cadeia 3 dias depois. Essa polícia de costumes, ela, por vezes, por exemplo, se está ocorrendo uma festa, ela invade as festas para ver se as pessoas estão vestidas adequadamente, se as pessoas não estão tomando bebida alcoólica e coisas desse tipo. E olha que o Irã, entre os países muçulmanos, o Irã é considerado oficialmente uma teocracia. Isso significa o quê? Que os dogmas religiosos do islamismo são leis de Estado. Porque ainda que tenha presidente, o Irã tem eleições, tem presidente e tal, mas o poder de fato está com os ayatolás, que são os chefes supremos do islamismo no Irã. O islamismo, diferente, por exemplo, do catolicismo, ele não tem uma hierarquia mundial. No sentido, por exemplo, no catolicismo você tem o Papa, depois tem os cardeais, tem os bispos e tal, tem toda uma hierarquia, e que é igual em qualquer lugar do mundo, e que deve obediência a um chefe supremo, que é o Papa. No islamismo, aliás, é só a Igreja Católica mesmo que tem essa hierarquia, No islamismo não existe, por isso, então, assim, o islamismo praticado no Irã, ele, claro, tem muito a ver com o islamismo e outros, mas são separadas, vamos dizer, são igrejas separadas, não tem essa hierarquia. Mas o comando, de fato, do Irã, ele se dá pelos ayatolás, que lá são os chefes supremos do muçulmanismo. Quem conhece bem a história lembra que o Irã passou por uma revolução islâmica em 1979, liderada inclusive pelo Ayatollah Khomeini, que por muito tempo foi o chefe supremo do Irã, apesar do Irã, como eu disse, ter eleições, tem presidente, tem congresso e tal. E aí,
E o Irã, entre os países muçulmanos, apesar de ser o único que se denomina uma teocracia, o Irã não é o país onde as mulheres têm menos direito. Porque, assim, por exemplo, as mulheres iranianas podem ir à universidade, elas podem dirigir, elas podem ter profissão. Coisa, por exemplo, inconcebível na Arábia Saudita. Recentemente nós vimos novamente, né, uma estrangeira que foi presa porque ela estava acessando rede social. Na Arábia Saudita, até bem pouco tempo, mulheres sequer podiam ter carteira de identidade. Na maioria dos países muçulmanos, nos estádios de futebol, nas quadras de esporte, não tem banheiro feminino, porque as mulheres não podem participar desse tipo de evento. O Irã, nesse ponto, é um dos países muçulmanos onde as mulheres têm a maior evolução nesse sentido, de poder estudar, de poder praticar uma profissão, mas não podem se vestir como querem. Então, agora, as mulheres se rebelaram a partir da morte dessa jovem, né, e têm feito atos impensáveis, né, para um país como o Irã, né, queimado o véu em praça pública, cortado o cabelo e tal. Enquanto lá no Irã, né, se perde mais liberdade religiosa, se perde mais laicidade, aqui no Brasil parece que nós estamos indo para o outro caminho, né? Cada vez ganha mais no mundo político a influência de pessoas que usam o nome de Deus e que usam a religião, falsamente, no meu modo de pensar. Porque eu acho que Cristo ia abominar tudo isso. Mas é preocupante, sim. É preocupante que tenhamos na política uma interferência cada vez maior de preceitos religiosos. Como eu disse antes, eu sou católico praticante, temente a Deus, só que o Estado, ele é laico. Eu não posso querer impor os dogmas religiosos da minha igreja ou de qualquer igreja a uma população inteira. Estado é laico. Então, assim, imagine, então se eu quero impor, né, como forma de conduta aquilo que a minha igreja prega, e as pessoas e aqueles que são ateus? Então eles vão ter que se subordinar aos preceitos religiosos, porque os cristãos são maioria. Ora, isso não tem o menor cabimento. Ainda que o país não tenha tantos, mas nós temos judeus, nós temos muçulmanos, nós temos hindus, nós temos as religiões de matriz africana que merecem todo o nosso respeito. Então não existe essa possibilidade de eu ficar fazendo discurso de impor dogmas religiosos, seja lá quem for. Por isso que eu acho estranhíssimo quando, numa eleição, as pessoas ficam dizendo, porque eu defendo os valores cristãos. Isso não é função de político, isso não é função de deputado, nem de senador, nem de prefeito, nem de presidente, nem de ninguém. É assustador essa forma, né, de tentar uma prática religiosa altamente radical e que isso esteja cada vez mais presente nos debates políticos. Se o Brasil tem alguma ameaça de um dia se transformar numa teocracia, eu não sei. Agora, o que eu sei é que as coisas começam dessa forma, quando a gente vai aceitando essa mistura de duas coisas que não deveriam se misturar. A história da humanidade está cheia de exemplos de que todas as vezes que Estado e religião se misturaram, todas as vezes que Estado e religião se imiscuíram, todas as vezes isso causou dor e sofrimento a muita gente. E não interessa aqui se a gente estiver falando na questão religiosa do mundo muçulmano, ou do mundo judaico, ou do mundo cristão, ou do mundo hindu, é de uma forma geral. Por isso, tão importante, eu sempre digo isso como professor, para mim uma das maiores conquistas da humanidade foi separar Estado de igreja, Estado de religião, e assim devem se manter separadas, cada um cuidando da sua esfera. Muito obrigado, deputada Dilson.